Olá, alunos! Estamos de volta à nossa 14ª aula. O tema de hoje é Big Data. Galera, essa é a nossa próxima aula, aula 15, serão as últimas deste curso, na qual depois dessas duas, automaticamente na próxima aula, do dia 15, vou lançar um questionário a respeito, uma atividade a respeito desse tema, tá? O que engloba esse tema Big Data da próxima aula. Tá certo? Acompanha aí, aproveita esse momento, porque é um tema extremamente atual. Engana-se você que não tem nada a ver com engenharia elétrica, é extremamente amplo. Mas afinal, o que é então Big Data? Vamos lá? Atenção! Bom, essa aula nós vamos ter uma pequena introdução, depois eu ainda vou falar da importância do Big Data, o que é afinal também Big Data, os 7 Vs do Big Data, a origem dos dados, os tipos de dados, organizando esses dados, como funciona, casos de uso e boas práticas, tá certo? Então vamos lá comigo. Bom, primeiramente, né, você sabia que mais ou menos 90% de todos os dados gerados no planeta foram gerados nos últimos 2 anos? Você sabia disso? Nos últimos 2 anos houve um boom tremendo nessa geração de dados. Acho que isso você nem suspeitava, certo? Continuando então, aproximadamente 80% dos dados não são estruturados ou estão em diferentes formatos que dificulta a sua análise. Mas o que é isso não estruturados, professora? Espera com calma aí que você ainda vai saber sobre isso, tá? Pois bem, Big Data, neste exato momento, uma verdadeira enxurrada de dados, ou 2,5 quintilhões de bytes por dia, é gerada para nortear indivíduos, empresas, governos, e está dobrando a cada 2 anos. Toda vez que fazemos uma compra, uma ligação, interagimos na rede social, estamos produzindo esses dados. Então pensa você comigo, com todo esse lockdown, essa pandemia que teve, todo mundo em casa no home office, imagina então como esses dados duplicaram, como essa enxurrada de dados triplicaram mais ainda. Já pensou nisso? Continuando, Big Data então, entre 2005 e 2020, o universo digital cresceu aproximadamente 130 exabytes. Pense você que quando surgiu o computador lá na década de 70, 60, nem se tinha ideia que iria chegar em exabytes, certo? Para 50 mil exabytes ou 50 trilhões de gigabytes. É muito. Engana-se quem pensa que a importância do Big Data está relacionada apenas ao volume de dados disponíveis, tá? O que deve ser levado em consideração é o que você faz com eles, o que você faz com esses dados, tá? Sendo assim, podemos dizer que o Big Data é importante para ajudar as empresas a analisar seus dados e utilizá-los na identificação de novas oportunidades. Por isso que o Big Data está cada vez mais sendo utilizado nas mais infinitas áreas, tá? Lembra você que eu, na parte de sensores e atuadores, que está aqui no card, eu abordei bem levemente como um engenheiro elétrico estaria trabalhando no IoT, o Internet das Coisas, por meio desses dados do Big Data, né, dos sensores das cidades inteligentes. Está vendo aí essa oportunidade? Mas antes de entrar nisso, você tem que saber o alfabeto do Big Data, certo? Continuando, a importância do Big Data. Qual que é a importância final? Bom, dados podem ser capturados em tempo real. Você pensa nas cidades inteligentes, os dados são em tempo real ali analisados. Os dados podem ser transformados em insights de negócio, ideias, insights. O Big Data foi criado com a finalidade de receber, identificar e interpretar o maior número de dados possível. O resultado desse processo permite que as empresas utilizem as informações coletadas na criação de novos produtos, fidelização de clientes, interpretação do interesse do público-alvo, entre outras
circunstâncias, tudo isso insights. Continuando nosso tema aqui, o que é afinal então Big Data, professora? Muito se fala, já ouvi, já entendi que é o lance do negócio, o mercado está precisando sempre desses tipos de colaboradores, né? O mercado tem falta de profissionais dessa área, mas o que é afinal Big Data? Bom, Big Data é uma coleção de conjuntos de dados grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados tradicionais ou aplicações de processamento tradicionais. Tá? O Big Data surgiu por ter a agilidade e a capacidade de interpretar dados em grande volume e de diferentes tipos. Após esses dados serem analisados e interpretados, podem ser diversamente utilizados. Tá? Conceito. Quais são os conceitos do Big Data? Capturar, armazenar, disponibilizar, analisar, visualizar e compartilhar grandes volumes de dados. Cada uma dessa área de conceitos, né? Ou aqui quando eu vou falar das principais características, os 7 Vs, quando você fala em Big Data, começou numa época, em alguns lugares eu vejo 4, em alguns eu vejo 5, no geral, agora já tem até outros sites que estão falando que são 8, independente disso, né, são de 4 para baixo, realmente são os Vs importantes do Big Data. Mas o que, antes de eu falar dessas principais características, os 7 Vs, lembre-se, cada uma dessas áreas é uma área que você, um profissional que esteja habilitado, a trabalhar com isso, tem a sua oportunidade. Vamos então, 7 Vs. Volume, grandes volumes de dados, normalmente na casa de petabytes. Velocidade de captura, processamento e disponibilização dos dados. Variedade, mais do que diferentes fontes de dados, tratar diferentes formatos de mídia. Esses 3V, quem que é da antigamente, quando estava a ciência da computação, nem sei, até engenharia talvez também, tinha o grande o banco de dados. Agora, um banco de dados de Big Data, se você sabe trabalhar com esses 3V, você é praticamente um minerador que trabalha com esses dados e vai mostrando o seu valor, entendeu? Olha uma área. A outra área que também temos, veracidade, que seria? Acuracidade e confiabilidade da informação incorporada. Você tem que ver, afinal, esse dado tá me dizendo isso, mas é isso que está dizendo mesmo? Variabilidade, diferente de variedade, trata do entendimento e interpretação do dado com base no seu contexto. Então são duas áreas, é a pessoa que fica ali analisando se aquele dado tem algum valor, já é uma área, você já saiu da base de dados e está em uma outra área vendo a veracidade daquilo, né? Se realmente aquilo tem uma confiabilidade, se aquilo vai trazer um entendimento, isso já é uma outra área que você pode vir a trabalhar. A outra, então, que temos aqui, visualização, como os dados são apresentados, interpretados e consumidos. Essa visualização é o grande lance dos dashboards. O Excel ele é limitado para trabalhar com Big Data, não, eu acho que ele tem algum limite. Temos o Power BI, ele tem interfaces, além do Excel, com outros bancos de dados que permite esses bancos de dados serem Big Data. Tá? O Power BI tem essa facilidade, e aí você tem o Tableau e tem outros também, outros aplicativos, outros programas, outros softwares que trabalham com a visualização dos dados, os chamados dashboards. E galera, muitas empresas necessitam desesperadamente de dashboards bem trabalhados, porque às vezes aquela empresa tem tantos dados, mas não tem ninguém ali que mostre as figuras do que realmente está acontecendo. Lembre-se sempre, as pessoas não gostam de ver números, as pessoas gostam de ver gráficos, gostam de ver figuras. Então, se você se especializa nessa área de visualização de dashboards, mon ami, mon chéri, você está muito bem qualificado para ter um excelente cargo. Tá? E ser valorizado. Não se preocupe que no final da próxima aula, da aula 15, quando a gente termina esse assunto, vou deixar disponível alguns links
Existem lugares que oferecem curso de graça e são lugares muito bons. Eu já fiz ali alguns cursos, tem também seus cursos pagos, que eu também estou fazendo aí para fazer aqueles tipos de formação, como vou falar sobre isso na outra aula. Esperem chegar o Black Friday para vocês terem mais opções de bom preço, realmente são muito bons. Mas façam esses cursos, tenham isso como um diferencial fundamental no seu currículo, porque agora com tantas universidades disponíveis, tanto públicas, particulares, EAD, todo mundo tem um canudo na mão. O diferencial vai estar na sua formação, no que você procura além da sua formação básica. Mas voltando aqui, valor, o último V aqui, geração de valor. A partir da aplicação dos aprendizados obtidos na análise e interpretação dos dados, você encontra o valor do que utilizar, certo? Então, quais são as áreas aqui nesses 7 Vs? Você tem a análise, né, que você vê o volume, seria aquela parte do banco de dados, ali vão ver o volume, você trabalha com esse volume, você separa esse volume, né, você trata esses formatos diferentes, isso é X, isso é Y, tem tudo isso no Big Data, e depois você trabalha com uma interpretação, a veracidade, a variabilidade, o que isso pode, o que a gente pode fazer com isso, e depois entra alguém que faz o dashboard. Mas, professor, eu poderia estar nisso tudo? Sim. Nesses cursos que eu vou falar para vocês na próxima aula, você aprende sim um pouco de tudo isso, mas lembre-se, você não consegue ser 100% em tudo, né? Muitas pessoas têm facilidade de trabalhar no banco de dados, outro tem outra facilidade de trabalhar na interpretação, outro tem facilidade de mexer em dashboards, entendeu? É que nem você dirige o carro, sim, dirige, mas se trocar o pneu, você troca, mas não é a sua especialidade, mas se precisar, você tá ali, pegou? Continuando. Quais, aqui a gente faz uma figura aqui, onde mostra os 7 Vs juntos, né? Os 7 Vs do Big Data. Value, Volume, Variability, Visualization, Veracity, Variability, Velocity, tá? Não há uma ordem entre eles, como é algo cíclico, né? Eles estão sempre juntos, tá certo? Continuando, Big Data. Então, quais são as origens do dado? Bom, já entendemos aqui, né, como as origens. As origens são as mais diversas. Você tem de redes sociais, as mais diversas redes sociais, os websites, sistemas, né, RP, CMS, etc. Você tem esses sistemas, por isso que muitas empresas, indústrias têm dados nos seus sistemas, e é uma fonte de petróleo ali, agora o petróleo ali bruto são os dados, e ela não sabe o que fazer, precisa de alguém estar ali tratando e mostrar isso em dashboard para ter alguns insights. Aplicativos, banco de dados da internet, né, externos e externos. Pacote Office também é um banco de dados, máquinas e acessórios tecnológicos, tá certo? Continuando, os tipos de dados. Quais são os tipos de dados, afinal? Pois bem, os tipos de dados, você deve ter percebido que é uma questão de variedade de dados é marcante, né? Você tem todos os tipos de dados possíveis que estão ocorrendo em cada segundo, milésimos. Eles vêm de diversas fontes, tá? E então, eles também têm seus formatos. Os formatos são 3 tipos de formatos que a gente trabalha no Big Data: estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tá? Dados estruturados são dados que representados em uma forma tabular, depois eu vou falar mais melhor cada um item. Dados semi-estruturados, dados que não possuem um modelo formal de organização, e dados não estruturados são dados sem estrutura pré-definida, tá? Que aqui a gente tem as redes sociais que estão ali. Continuando aqui, a gente vê mais a fundo. Dados estruturados são os bancos de dados tradicionais, organizados em tabelas, colunas e linhas. Esses tipos de dados são aqueles de fácil interpretação, como os textos e números. Semi-estruturados são os dados que possuem padrões estruturados e não estruturados. Esse tipo de dado é mais difícil de interpretar, já que possui uma estrutura heterogênea. Alguns exemplos são os arquivos de áudio e até mesmo as informações geradas pelas redes sociais.
Dados não estruturados. Esse é um tipo de dado mais comum atualmente, correspondendo a mais de 80% dos dados no Big Data. São, por exemplo, as imagens, vídeos e documentos que possuem grande diversidade de fontes, por isso não são padronizados e fácil de interpretação como os dados estruturados, certo? Continuando aqui, organizando esses dados. Tá certo, professor, eu já entendi o 7Vs, já entendi o que é Big Data, o 7Vs, já entendi que são 3 tipos de dados que a gente possui. Como a gente organiza, afinal? Que é uma área que alguém pode querer também desenvolver mais a fundo. Bom, os dados não são apenas uma coleção de números, textos e imagens. Para obter melhores insights sobre os dados, eles são organizados de maneira diferentes e afetam como interagimos com eles. Aqui estão alguns dos diferentes níveis de organização de dados. Dados brutos. Dados coletados e armazenados sem nenhum processamento aplicado, também conhecido como os dados não estruturados. Por exemplo, se você está no supermercado, coletou dados na caixa de todas as coisas que você comprou e armazenou, são dados brutos. Dados classificados, dados coletados de alguma lógica de classificação básica aplicada. Usando uma analogia do supermercado, novamente, a coleta de classificação dos dados de um check-out do preço mais alto para o mais baixo. Você organizou agora do mais alto para o mais baixo, você classificou aqueles dados. E dados organizados, dados coletados e estruturados, colocados em grupos lógicos relevantes. Por exemplo, se os dados de compra de um supermercado forem primeiro coletados e depois armazenados por tipo, carne, vegetais, frutas, produtos de higiene, etc., e classificados por preço. Os dados organizados são muito mais informativos e permitem maiores insights sobre os dados. E como funciona então o Big Data? Eu já aprendi o que é, já sei que realmente são muitos dados, são diversas áreas, entendi que são 7 Vs, certo? Quais são os tipos, como organizá-lo, como funciona afinal o Big Data? Bom, primeiramente você tem que organizar os dados, né? Apresentando visualmente dados coletados e estruturados, apresentados de uma forma que forneça uma visão clara ao visualizador. Não adianta você ter ali um monte de peças do Lego ali, imagina, aquilo ali são os dados. Não adianta você ter tudo misturado se você não separa por cor e arranja para chegar, por exemplo, vamos ter aqui, a construção de um carro. Não adianta, eu tenho um monte de pecinha, eu tenho um monte de dados, mas você precisa trabalhá-los e tratá-los, você precisa organizá-los. Pois bem, por exemplo, com a analogia final do supermercado, a coleta de dados sobre todas as compras em um longo período de tempo, em seguida usando isso para visualizar em um gráfico de calendário os dias da semana em que o cliente gasta mais com os vegetais. Aquela mesma analogia do slide anterior do supermercado. O que mais? Os primeiros passos envolvem 3 ações principais. Integrar. O Big Data reúne dados de diversas fontes e aplicações diferentes. Mecanismos tradicionais e integração de dados como ETL, extrair, transformar e carregar. O L seria o load, né, de carregar, geralmente não estão aptos à tarefa. Isso requer novas estratégias de tecnologia para analisar conjuntos de Big Data em terabytes ou até mesmo em escala de petabytes. É o caso, eu quero fazer uma planilha, eu tenho os dados, coloquei no Excel. Às vezes o Excel não vai suportar. Para isso, eu deixei aqui nesse lado algumas plataformas, alguns softwares, sistemas que trabalho e permite o Big Data. Um dos mais famosos, e até ele não é um open source, como vocês viram nas aulas passadas, é o Oracle, né? O SQL. O SQL ele é fantástico, só que ele é um código fechado, né? Não é um open source, então tem outros que vieram surgir por meio dessa necessidade. Temos aqui o Hadoop, o Apache Spark, o MongoDB, tá? E outros, Cassandra e tal. E também temos as outras linguagens de programação que você pode trabalhar junto, o Python e a linguagem R.
tá? Eles têm essa facilidade de trabalhar com muitos dados, tá bom? Continuando, durante a integração, você precisa inserir os dados, processá-los e verificar se estão formatados e disponíveis de forma que seus analistas de negócio possam começar a utilizá-los, tá? E depois que você integra, você gerencia. O Big Data exige armazenamento. Sua solução de armazenamento pode estar na nuvem, no local ou em ambos. Lógico que a gente recomenda em ambos, né? Você pode armazenar seus dados da forma que desejar e trazer os requisitos de processamento desejados e os mecanismos de processo necessários para esses conjuntos de dados sob demanda. Muitas pessoas escolhem a solução de armazenamento de acordo com a localização atual dos dados. A nuvem está gradualmente ganhando popularidade porque é compatível com as suas necessidades atuais de computação e permite que você crie recursos conforme necessário, tá? E depois que você integra e gerencia, você analisa. Seu investimento em Big Data é compensado quando você analisa seus dados e age com base neles. Obtenha mais clareza com uma análise visual dos seus conjuntos de dados variados. Explore ainda mais os dados para fazer novas descobertas. Compartilhe suas descobertas com os outros. Lembra que eu falo aqui nas aulas que eu falo de linguagem de programação, GitHub? Você compartilha, tem muita coisa lá. Crie modelos de dados com machine learning e inteligência artificial. Faça seus dados funcionarem, certo? Continuando, casos de uso do Big Data. Vamos lá? Bom, temos aqui 4 casos nesse slide. Desenvolvimento de produtos. Empresas como os Netflix, Procter & Gamble usam Big Data para antecipar a demanda dos clientes, criam modelos preditivos para novos produtos e serviços, classificando os principais atributos de produto ou serviços passados e atuais e modelando a relação entre esses atributos e o sucesso comercial das ofertas. Além disso, a P&G, né, Procter & Gamble, utiliza dados e análise de grupos de foco, mídias sociais, mercados de teste e lançamentos antecipados de loja para planejar, produzir e lançar novos produtos. Manutenção preditiva. Fatores que podem prever falhas mecânicas podem estar profundamente relacionados a dados estruturados, como o ano, a marca e o modelo do equipamento, bem como dados não estruturados que abrangem milhões de entradas de log, dados de sensores, mensagens de erro, que mais? Temperatura do motor. Ao analisar essas indicações de possíveis problemas antes que eles ocorram, as empresas podem implementar a manutenção de maneira mais econômica, maximizar o tempo de atividade de peças e equipamentos. Customer Experience. A corrida para aumentar clientes já começou. Uma visão mais clara da experiência do cliente nunca foi tão possível como agora. O Big Data permite que você reúna os dados das mídias sociais, visitas da web, registro de chamadas e outras fontes para aprimorar a experiência de interação e maximizar o valor fornecido. Comece a oferecer ofertas personalizadas, reduza a rotatividade de clientes e lide com problemas proativamente. Tem um aplicativo do Pão de Açúcar, que é um supermercado muito famoso no Sudeste, que você ali, ele já entende o que você compra e ele mesmo faz uma lista ali dos melhores produtos para você, ou então não os melhores produtos, mas os produtos de acordo com as suas compras, não os produtos que estão em promoção. Tá? É um Customer Experience, é um Customer Design para aquele cliente, certo? Fraude e conformidade. Quando se trata de segurança, você não está lidando apenas com alguns hackers mal intencionados, e sim com uma equipe de especialistas na área. Os cenários de segurança e registro de conformidade estão evoluindo constantemente. Big Data ajuda você a identificar padrões em dados que indicam fraudes e agregar grandes volumes e informações para tornar os relatórios regularmente mais rápidos. Gente, essa área de security
de dados, de softwares, é uma área realmente bem intensa, tá? Se trabalha que nem um cão, mas também se valoriza muito esse tipo de profissional, tá? Outros casos de uso, aprendizado de máquina, machine learning. O aprendizado de máquina é um dos assuntos mais comentados no momento, e os dados, especificamente Big Data, são um dos motivos para isso. Agora somos capazes de ensinar máquinas em vez de programá-las. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre isso, porque ainda se confunde, né? Ai, mas eu programei aquela máquina para fazer isso, isso é machine learning? Ai, das nichas, não se preocupe que eu explico isso. A disponibilidade de Big Data para treinar modelos de Machine Learning permite que isso seja uma realidade. Eficiência operacional. A eficiência operacional nem sempre é notícia, mas é uma área que o Big Data está tendo maior impacto. Com o Big Data você pode analisar e avaliar a produção, os comentários e a devolução de clientes, assim como outros fatores para reduzir interrupções e antecipar demandas futuras. Big Data também pode ser usado no melhor tomada de decisão de acordo com a demanda atual do mercado. Promova a inovação. O Big Data pode ajudar você a inovar, estudando interdependências entre seres humanos, instituições, entidades e processos, e em seguida determinando novas maneiras de usar esses insights. Use informações de dados para aprimorar as decisões sobre considerações financeiras e planejamento. Examine as tendências que os clientes desejam para obter novos serviços e produtos. Implemente um sistema de preço dinâmico. Há infinitas possibilidades. Eu não sei se eu vou falar em algum momento ainda nesse slide ou no próximo. A área agrícola está usando muito Big Data, com diversos sensores, tanto para terra quanto para clima, quanto para N coisas, tá? Também é uma área que está atualmente o Big Data entrando e trazendo extremos e excelentes resultados. Mais uma área que, como aqui é uma região muito agropecuária, você pode pensar, professora, você está falando isso porque você vem lá do Sudeste, na das Nistas. Pense nisso que pode vir ser uma possibilidade para que você entre e atue, tá bom? Continuando, as boas práticas do Big Data. Aqui vai ser alguns exemplos que já estão em um. Alinhar Big Data com objetivos de negócios específicos, conjuntos de dados mais extensos, permite que você faça novas descobertas. Para esse fim, é importante basear novos investimentos em habilidade, organização e infraestrutura com um forte contexto de negócios para garantir investimentos e financiamentos contínuos de projetos. Para determinar se você está no caminho certo, pergunte como o Big Data oferece suporte e habilita esses principais negócios e prioridades do TI. Exemplos incluem a compreensão de como filtrar registros da web, para entender o comportamento do comércio eletrônico, o e-commerce, que mais ainda deu um boom, né, nos últimos anos, últimos meses, derivar sentimentos das mídias sociais e interações de suporte ao cliente, compreender com métodos estatísticos correlação e sua relevância para os dados de clientes, produtos, manufatura e engenharia. Diminua a escassez de habilidades com padrões de governança, né? Um dos maiores obstáculos para você aproveitar seus investimentos em Big Data é a escassez de habilidade. Você pode atenuar esse risco ao garantir que as tecnologias, considerações, decisões de Big Data sejam adicionadas ao seu programa de governança de TI. Tá? Para uma padronização ali que permite gerenciar custos ou de uma empresa ou de uma plantação, tá? Então você tem essa possibilidade também com Big Data em boas práticas. Otimize a transferência de conhecimento com centro de excelência. Use uma abordagem de centro de excelência para compartilhar conhecimentos, controlar a supervisão e gerenciar as comunicações do projeto. Se o Big Data é um investimento novo ou uma expansão, os custos flexíveis e difíceis podem ser compartilhados em toda a empresa. Aproveitar essa abordagem pode ajudar a aumentar os recursos de Big Data e a maturidade geral da Information Architecture de uma maneira mais estruturada e sistemática. O que isso quer dizer? No início, realmente, a implantação de Big Data em uma empresa, em algum caso, vai ser difícil, até você vai ter que ter um certo investimento, que seria o caso, professor, eu gostei dessa área,
você vai ter que investir um pouco. Tem curso sim, de graças, como vou deixar na próxima aula linkado para vocês, mas também tem um certo investimento que vocês vão ter que fazer tanto de tempo, como também de algumas profundidades maiores em outros cursos, tá? Mas depois disso estruturado e sistematizado, você caminha tranquilamente. O melhor retorno é alinhar dados estruturados com dados não estruturados. É importante analisar o Big Data sozinho, mas você pode trazer ainda mais informações de negócio conectando e integrando o Big Data de baixa densidade aos dados estruturados que você já estiver usando hoje. E ele tem todo um exemplo aqui que eu nem vou ficar falando demais sobre isso. Essas duas últimas boas práticas de Big Data. Planeje seu laboratório descoberta para o desempenho. Descobrir o significado em seus dados nem sempre é simples, tá? Às vezes nem sabemos que estamos procurando. Isso é esperado, tá bom? A gerência e a TI precisam dar suporte nessa falta de direção ou falta de requisitos claros, tá? Ao mesmo tempo, é importante que os analistas e cientistas de dados trabalhem em estreita colaboração com a empresa para entender as principais lacunas e requisitos e conhecimentos de negócio, para acomodar a exploração interativa de dados e experimentação de algoritmos estatísticos. Você precisa de áreas de trabalho de alto desempenho. Certifique-se que os ambientes de área restrita tenham o suporte necessário e sejam devidamente controlados. Então, você pode ter uma grande ideia de implementar o Big Data, de começar a trazer essa linguagem para a sua empresa que você está estagiando, whatever. Lembre-se que você não vai chegar já sabendo que, nossa, já sei já os dados que eu quero ver. Não. Isso pode acontecer, não se desespere, tá? Isso é normal. Alinhe-se ao modelo operacional da nuvem, tá? Sempre tem alguns dados na nuvem também, para que você, quando necessário, você já tenha já esse resumo desses dados, já tenha já tudo já aplicado, só chegar ali e puxar. Além de ter, eu sempre tenho nos dois, né? A parte física, né? Quando é possível, tá? Que eu não tenho tantos dados para ser considerado Big Data, mas tenha seus backups. Tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula falando um pouco sobre Big Data. O que eu mais quero que vocês guardem é a importância que ele veio para ficar. É uma área em tremenda expansão, que faltam profissionais. E que são os dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, os 7 Vs, e como você tem que analisar, interagir, gerenciar, certo? Toda aquela organização de passos, tá certo? Na nossa próxima e última aula do tema ainda deste curso, né, vamos falar sobre o Business Intelligence, que muito se confunde Big Data com Business Intelligence, o Data Driven, o Machine Learning e o Deep Learning. São 4 temas que você também escuta muito junto quando fala Big Data, para você saber direitinho o que é cada um. Tá bom? E ainda nessa última aula, aula 15 desses 4 temas abordados, vou deixar para você a descrição da onde estão alguns cursos e sites, tanto de graça, que eu conheço uma galerinha boa, que você pode ter seu diferencial, tá bom? Um super beijo para você e até a próxima.